Olá, como entender uma conta, decifrar um resultado de maneira simples e fazer um dimensionamento adequadamente usando unidades. Teoricamente, qualquer pessoa que se formou no primeiro ano do ensino médio deveria ter essa habilidade, mas eu vejo muito engenheiro que teima em fazer conta sem converter unidade, sem se preocupar com unidade e depois encontra o resultado não tem a menor ideia do que fazer com aquele resultado porque ele não entendeu a conta. Então, primeira coisa, vamos imaginar que eu quero calcular uma flecha de uma viga biapoiada. Esse mesmo conceito vai valer para tudo. Eu tive 3 alunos que essa semana tiveram problemas porque nenhum dos três usava unidades, chegaram no resultado, pessoal, o que eu faço com isso? O que significa esse número aqui? Isso aqui é centímetro, isso aqui é quilo, isso aqui é, sei lá, peso, o que eu faço com isso? Tá? Por quê? Porque não foi calculado unidade. Se tu usar essa fórmula aqui, a gente consegue tranquilamente decifrar qualquer fórmula com qualquer unidade. Então o que eu tenho? Eu tenho uma viga que tem 2 toneladas por metro, tá? Um vão de 5,40 m, 540 centímetros, tá? Eu tenho um módulo de densidade de 24 gigapascal e uma inércia de 360 mil. Eu já vi muito engenheiro que vai pegar esses dados, jogar aqui e o que der deu. Tá? Só que o problema é que se eu jogar esses dados aqui, ó, eu vou ter um resultado de 246. O que? Não sei, tá? Porque tem que calcular o que é unidade, mas se eu fizesse isso, daria 246 alguma coisa. Beleza? Entendido isso aqui? Então agora vem a questão. Como que a gente faria isso aqui? Bom, primeira coisa que a gente faz é determinar a unidade que eu vou trabalhar. Eu tenho que determinar uma unidade. Então vamos imaginar que para essa conta como flecha, geralmente vai ser medida em centímetros, tá? Uma unidade intuitiva para a gente, eu vou trabalhar com unidade de centímetros, ok? Então a unidade que eu vou trabalhar vai ser centímetros. Tem alguma outra unidade que eu vou precisar me preocupar? Sim, porque eu tenho uma carga também, né? Carga eu posso usar tonelada? Posso. Então eu vou usar tonelada força e centímetro. Então a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou reajustar esses valores. Começando P, é 2 toneladas força por metro, tá? Que a questão é, então a conta que eu vou fazer basicamente é 2 toneladas força por metro, certo? Quantos centímetros tem um metro? 100 centímetros por metro. Então é 2 toneladas força por metro dividido por 100 aqui, então a conta que eu vou fazer vai ser 2 toneladas força por metro, em 100, e eu tenho 100 centímetros em 1 metro. Esse metro que corta com esse metro aqui, ó, e eu tenho 2 toneladas força dividido por 100, 0,02 toneladas força centímetro, ok? Essa é a conta. Tá? Deve ser uma coisa simples, mas infelizmente não é. Entendido? Então o que eu vou fazer, só vou fazer a mesma fórmula aqui, ó, vai ser 5, né? Então vou fazer a mesma conta, tá? O 5 sobre 384 é da equação, 5 vezes 0,02, ok? Vezes, meu L, já está em centímetros, não precisa me preocupar, 540 centímetros na quarta, ok? Beleza? Agora, dividido por, o meu 384 já está, é uma unidade fixa, módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade está em gigapascal. Tá? Vamos ver o que é um gigapascal. Um gigapascal é basicamente 1.000 é quilo, 1 milhão é mega, 1 bilhão é giga. Ok? Então eu tenho 24 gigapascal. 24 gigapascal são 24 0,000,000,000 bilhões de newtons por metro quadrado. Tá em tonelada força? Não, não tá. Tá em centímetro? Não, não tá. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, o que é tonelada força? Basicamente, tonelada força, vou considerar que tá aí um padrão de cálculo, todo mundo vai usar isso aqui, que a gravidade é 10 metros por segundo, ok? Tá? É padrão, inclusive tem norma falando isso, tá? Que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Tá? O tonelada força é basicamente 1 newton multiplicado pela gravidade. Então, eu vou dividir isso aqui por 10 e eu mato uma unidade. Então, aqui vai virar o quê? Quilograma força agora, tá? Virou quilograma força, beleza? Só que quantos quilos para chegar a uma tonelada? 1.000. Então eu vou cortar 1, 2, 3 zeros. E agora virou tonelada força. Em um metro quadrado tenho esse valor aqui. Só que quando eu vou falar em centímetros quadrados, é centímetro sim, mas é centímetro ao quadrado. Então centímetro corta 2. Corta 2. E por ser ao quadrado eu corto outros 2. Então o meu módulo de elasticidade é 240 toneladas da força por centímetro quadrado, ok? Entendido isso aqui? Beleza? Tá? Agora,
Próxima questão que eu vou ter é a seguinte situação. Eu tenho a minha inércia, ok? A inércia está em centímetros? Já está, em centímetros na quarta. Vezes 360, 0, 0, 0, ok? Então, agora eu tenho a fórmula completa, ok? Tá, o que eu vou fazer? Basicamente fazer a mesma conta. 5 vezes 0,02 vezes 540 na quarta, sobre 384, sobre 240, sobre a inércia aqui, que é 360.000, 360.000, eu tenho o quê? Eu tenho que a flecha disso aqui, antes de calcular a flecha, eu não vou calcular ainda. Por quê? Porque eu não calculei as unidades. Não adianta eu calcular a flecha se eu não calcular a unidade. Então vamos lá. O que eu vou fazer é a mesma conta aqui, só que das unidades. Então essa mesma conta, 5 e 384 não tem unidades, são valores absolutos. O que eu tenho? Eu tenho tonelada da força por centímetro, né? Então tem esse 0,2 aqui, vou colocar aqui do lado por enquanto, ó. Tonelada da força por centímetro, multiplicado por centímetro na quarta, porque aqui é centímetro na quarta, dividido por tonelada da força por centímetro quadrado, que é a minha velocidade, multiplicado pela inércia, que é centímetros na quarta também. Ok? Isso aqui vai ser o meu resultado, porque assim como eu tenho que saber o resultado, eu tenho que saber a unidade. Então vamos simplificar isso aqui, ó. Tonelada da força por centímetro multiplicado por centímetro na quarta vai dar tonelada da força centímetro ao cubo, né? Porque é dividido, isso é uma 3 dá ao cubo, tá? Tonelada da força por centímetro quadrado multiplicado por centímetro na quarta vai ser tonelada da força centímetro na quarta sobre centímetro quadrado, vai virar tonelada da força centímetro quadrado. O que significa isso? Não é questão crítica. A questão é tonelada da força vezes centímetro cúbico dividido por tonelada da força por centímetro quadrado. Nesse caso que eu escolhi centímetro, o resultado vai ser em centímetros. Nesse caso é óbvio, mas nem sempre é. Tá? E o resultado que eu vou ter nesse caso é que essa viga tem uma deformação de 0,256 centímetros. Ok? Por quê? Porque eu calculei o 0,256 aqui e eu calculei o centímetro aqui. Entendeu? Então, essa é a maneira que um engenheiro que entende de unidades trabalha com as unidades. A gente vai fazer uma conta, a gente joga todos para a mesma casa, 6 centímetros, 6 milímetros, se quiser calcular em metro pode, tá? Mas a questão é, vai ter muito engenheiro, já vi muito engenheiro fazer isso, tá? Que é o que vai calcular tudo nos dados. Deu 246, será que é 2,46 centímetros ou é 0,24? Pois é, que é 2,56, tá? No caso é 256 centímetros, é 256 milímetros, é o quê? Tá? Por quê? Porque não foi feita a conta da unidade. Então, sempre que você for fazer uma conta, você faz a conta da unidade também. Sempre que você for fazer uma conta, você converte tudo para a mesma unidade. Isso aqui deveria ser óbvio para o primeiro ano de ensino médio, mas o que eu falo sempre? Que dentro da engenharia a gente não tem problemas, que a gente precisa de mais engenheiros que entendam de elementos finitos, a gente precisa de mais engenheiros que entendam de precisões especiais de otimização. Não, a gente precisa de engenheiro que precisa da base, ok? Os erros acontecem quando não se entende a base. Então, essa é a maneira que a gente calcula corretamente, beleza? Mas por enquanto seria isso então. Entenda essa conta, se você entender essa conta, fazer essas contas aqui, quando você for calcular, fazer essas contas inicialmente. Depois que você pegar muito boa essa noção aqui, aí você pode tentar calcular 100 as unidades. Tá? Por quê? Porque você já está fazendo, você está calculando aqui, ó, mas dentro do seu cérebro você está calculando unidade também. Aí não tem problema. Mas lembra sempre de fazer conversão, lembra sempre de entender as unidades, porque se você está fazendo uma conta nova, você não está entendendo, já está difícil entender a conta, e daí você prefere pular a parte das unidades, pular a parte da conversão, aí sim que você não vai entender nada, beleza? Mas por enquanto seria isso então, e até a próxima.